A gente vai falar sobre o descontrole na alimentação, que é esse comer sem controle, que é o que não é o comer sem controle, como que a gente pode ter uma alimentação aí de uma forma controlada, as pessoas que confundem, como que a gente pode estar confundindo esse comer sem controle com outras coisas aí da alimentação também. Será que é muito grave esse comer descontrolado? Será que não é? Quais dúvidas a gente tem sobre essas questões? Às vezes algumas pessoas me procuram e falam: Mari, eu tenho muita ansiedade, eu como muito, às vezes eu não quero comer, mas quando eu vejo eu tô comendo, é ansiedade, é isso, é aquilo. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso também, como que o nosso emocional também pode estar interligado com isso. A gente tem de comprovado cientificamente que a gente pode estar falando aqui que vai ajudar vocês a entenderem mais esse comer descontrolado. Então, se você acha que você tem esse comer descontrolado, que às vezes você come de forma descontrolada, fica aqui comigo, acompanha, né, do início ao fim, participa. Se possível, vai lá, pega um papelzinho, uma caneta para você estar anotando os tópicos mais importantes, para depois você pode estar fazendo uma pesquisa a mais para saber se realmente o que eu estou falando aqui, né, tem a ver, se faz sentido, se isso está acontecendo com você, como que você pode estar buscando ajuda, e vai te ajudar a ter mais clareza sobre esse assunto. Se você acha que você tem ansiedade, que você come de maneira descontrolada. Então, por que é importante a gente entender, né, esse comer descontrolado? Eu vou falar aqui na live também, por que é importante a gente entender isso. Então, o assunto de hoje é comer descontrolado. Qual é essa grande mudança que a gente pode estar fazendo, né, na nossa alimentação? Benefícios da gente entender esse comer descontrolado também. Como que a gente pode estar aí trabalhando isso no nosso dia a dia de maneira simples, gente, de forma simples. Vamos entender o que é esse comer sem controle. Eu acho que basicamente a gente entende, né, quando a gente está descontrolado na alimentação. Mas muitas vezes a gente tem um comer descontrolado que a gente não está percebendo. A gente come muito rápido. O comer muito rápido faz parte do comer descontrolado. Outro termo que eu quero trazer aqui para quem está me acompanhando, comer transtornado. Se você está com a canetinha aí, anota, né? Comer transtornado, que você vai entender mais ao longo da live aqui, que tem muito a ver. É uma palavrinha que muda, mas no âmbito científico a gente trata disso de comer transtornado. Não estou falando de um transtorno alimentar, mas ao longo da live aqui você vai entender. Então é esse comer muito rápido, é esse comer até passar do ponto da nossa saciedade, sabe? A gente se sente cheio, estufado, isso também faz parte do comer destranstornado. Quantas vezes a gente está, né, ali comendo e quando a gente come até se sentir cheio, a gente já passou do nosso limiar de saciedade. Isso também faz parte do comer transtornado, do comer sem controle. Também não respeitar as nossas sensações de fome. Quando a gente está com fome e não come naquele horário, pula a refeição, isso também faz parte do comer sem controle, porque a gente acaba, quando a gente passa muito tempo sem comer, que a gente vai comer, acaba comendo a mais do que a gente quer e gerando ali uma relação ruim com a alimentação, tá bom? E o comer para aliviar sentimentos negativos de estresse e ansiedade, que é o que eu mais ouço aqui vocês tirarem dúvidas, terem dúvidas sobre a ansiedade na alimentação. Então, a ansiedade na alimentação e o descontrole estão ali, em conjunto, porque faz parte desse nosso emocional, que interliga aí a nossa alimentação. Porque quando a gente está ansioso, quem nunca, né? Tá ansioso, aí dá aquela vontade de comer aquele chocolatezinho. As mulheres aí na TPM sabem bem. E às vezes a gente acaba passando das medidas, né? Do que é pra gente realmente comer. Isso faz parte do comer transtornado, descontrolado. Tá? Tô embaralhando os termos aqui. Mas a gente tem que entender, né, que esse processo que às vezes a gente até tem, né, como normal, não é normal eu comer a mais ou sentir sempre estufada. A gente nem sente a diferença, porque é tão já rotineiro que a gente não sabe mais o que é normal. Então a gente vai descobrir aqui de onde vem esse descontrole na alimentação, o que é o não comer sem controle. Como que funciona isso, Mari? Como que é o não comer com controle? Eu falei aqui sobre o comer sem controle e agora a gente vai falar o que é não comer sem controle e o que é comer com controle, né? Com controle na alimentação. Vocês vão entender basicamente o que é. É ligeiramente o contrário do que a gente falou, mas é a gente obedecer, é a gente ouvir os nossos sinais internos de fome e saciedade.
Às vezes a gente pensa, né, que a gente está obedecendo esses sinais de fome e saciedade. Mas quando a gente aprende de fato o que é esse obedecer mesmo, a gente entende que a gente não está obedecendo. Eu mesmo acreditava que eu obedecia meus sinais de saciedade. Só que eu parei para observar algo simples que a gente faz no nosso dia a dia e que prova que a gente não está obedecendo a nossa saciedade. Eu acreditava, gente, eu juro pra vocês que eu acreditava que eu obedecia a minha saciedade. Mas outro dia, eu estudando sobre esse assunto, eu parei nenhuma questão que me chamou bastante atenção. Sabe, a gente sempre coloca a comida no prato e sobra aquele... Às vezes a gente tá comendo e chega numa quantidade que a gente fala, ah, poxa, isso daqui eu não vou jogar fora. Eu não posso deixar de jogar comida fora, então eu vou comer. A gente sabe que a gente já tá satisfeito, que ali já deu, mas tem aquele tiquinho que sobrou no prato que você não quer jogar fora. E você acaba comendo, porque você não quer deixar aquilo dali pro lixo, porque a gente tem várias questões aí, né, que vem lá da nossa infância, que a gente for trazer aqui agora vai ficar um conteúdo extenso. Mas se a gente parar pra observar, de vez em quando tem aquele tiquinho de comida que a gente não quer jogar fora e que a gente acaba comendo. E aí, onde a gente aprende, poxa, eu não tô obedecendo a minha saciedade. E quantas vezes a gente tá desorganizado com o nosso tempo e a gente não pode comer naquele horário que a gente tá com fome e a gente acaba comendo, né, em outro horário ou pulando a nossa refeição. Isso também faz parte do comer descontrolado, do comer sem controle, tá? E às vezes também, quando a gente começa a entender mais sobre isso, ou, né, algumas pessoas que têm um nível maior de dificuldade do comer descontrolado, algumas pessoas têm receio a ir em festa ou em ambientes que tenham muita alimentação, porque sabe que vai comer mais. Aí já entra algumas questões aí do comer sem controle. Então, às vezes a gente vai numa festa e chega lá, a gente sabe que vai ter muita comida, a gente sabe que a gente vai descontrolar na alimentação. Isso já gera uma preocupação antes, né, do comer. Isso tudo já gera um comer sem controle. Mas quando a gente começa a entender, a identificar, e agora eu vou trazer para vocês como que a gente confunde às vezes o que é esse comer descontrolado com outras questões, né, até de diagnóstico mesmo. O comer transtornado, o comer sem controle, ele não é distúrbio grave na alimentação, tá? Porque aí tem a compulsão alimentar, que não é. A compulsão alimentar, ela é diagnosticada por um médico, tá? Nenhum nutricionista pode estar diagnosticando vocês, e muito menos você que está aqui me assistindo, está ouvindo falar sobre o comer transtornado, o comer sem controle, vai falar, ah, a Mari falou que eu tenho compulsão alimentar. Tudo que a Mari falou ali, eu faço no meu dia a dia, então eu tenho compulsão alimentar. Não, não é isso, tá? Pra gente diagnosticar ou saber se alguém tem uma compulsão alimentar, é necessário passar por um médico. E o comer transtornado que eu estou falando aqui pra vocês, ele não chega a ser um distúrbio grave, tá? Mas preste bem atenção que as pessoas que chegam a ter uma compulsão alimentar antes passaram por um comer transtornado. E a gente tem que ter essa base, esse entendimento, que se a gente está gerando ali um descontrole na nossa alimentação, não estou falando que vai gerar uma compulsão alimentar, mas a probabilidade de se ter uma compulsão alimentar é grande, porque começa-se aí. Alguns estudos mostram aí pra gente qual é a maior... O que a gente faz? O que você pode estar fazendo no seu dia a dia que pode estar gerando esse descontrole na alimentação? A questão do comer disfuncional, ele pode estar ligado a alguns comportamentos. E eu vou estar citando aqui para vocês. Alguns estudos, eles já nos mostram que todo esse desenvolvimento, a maior probabilidade de uma pessoa desenvolver um transtorno alimentar e essa disfunção na alimentação, ela pode estar ligada, tá bom, gente, a dietas restritivas. Então, quando a gente tem essa preocupação com o peso, né, que a gente tem hoje em dia, que é quase que normal, né, mas não é comum, não normal. Vamos mudar o jeito que eu estou falando. É comum a gente ver pessoas se preocupando em fazer dietas, né, e isso não é normal, tá? Eu falei errado. É comum a gente encontrar, mas não é normal. E isso pode gerar aí uma mudança no comportamento alimentar, gerando esse comer sem controle. Dietas restritivas, jejum prolongado, né? A gente vê aí na internet várias pessoas indicando a fazer jejum. Isso às vezes me preocupa, porque eu vejo pessoas que fazem várias horas de jejum. Isso pode gerar um descontrole na alimentação. Isso piora o nosso relacionamento com a alimentação.
E se você alguma vez já fez e hoje né, identificou alguns fatores aqui, já fica aí de orelha em pé e já começa a interligar, para que você consiga identificar aí e até melhorar mais a sua alimentação. Ingestão baixa de alimentos, então às vezes fica muitas horas sem comer, como eu falei aqui, isso pode gerar um descontrole, um comer sem controle. Uso de shakes e suplementos, olha aí, a indústria do emagrecimento, ela trabalha em cima disso daqui, ó, que é uma beleza. Para gerar o descontrole na alimentação, a indústria do emagrecimento é o top 100 e aí para gerar esse descontrole na alimentação, a piorar o nosso relacionamento com a alimentação, tá? E também o uso de medicamentos para emagrecer ou inibir apetite. Inibidores de apetite, chás, né, para emagrecer, a gente piora cada vez mais, tanto o nosso relacionamento com o alimento, quanto o relacionamento com o nosso corpo, porque a gente acaba, né, usando esses inibidores de apetite e faz o quê? Não faz com que você se entenda, com que você se conecte com a sua fome, com a sua saciedade, e entenda que aquele momento é o que o seu corpo está pedindo, como que você vai fazer para saciar aquela vontade que está ali, né, aflorando a fome, que seja, né, uma vontade de comer por uma forma de sentimento também. Eu estou com um sentimento muito negativo e eu estou com vontade de comer. Então, será que não tem outra forma de você lidar que não seja tomando um remédio, né, para inibir essa fome? Será que o que o seu corpo está pedindo, o que você está querendo naquele momento não é outro? Então, aqui, gente, que eu trouxe alguns tópicos aí de que estudos já apontam que dietas restritivas, jejum prolongado, ingestão de baixo de alimentos, isso tudo gera um comer transtornado. Por que é importante a gente entender se a gente come sem controle? Mari, por que é importante eu entender isso? Você já falou bastante coisa, eu me identifiquei com isso, mas tá, embora não seja um distúrbio alimentar grave, tá, é um meio não saudável que as pessoas têm de se relacionar com a sua alimentação. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver isso só prejudicando. Vai ter o quê? O ganho de peso. A gente não vou fazer uma dieta para emagrecer e faz uma, faz duas, faz três e não começa a ligar os pontinhos de que essa dieta que eu estou fazendo restritiva, ela está mudando o meu comportamento alimentar, fazendo com que eu ganhe mais peso ao longo do tempo. Então é importante a gente entender se a gente está comendo sem controle por causa do nosso peso e aí por causa da nossa saúde. A gente está comendo muito açúcar, muito industrializados e por aí vai, né, tendo uma alimentação que não é programada e tudo isso vai gerando ao longo do tempo doenças, pode gerar doenças crônicas, está prejudicando a nossa saúde e fora que muda o nosso relacionamento com a alimentação. E aí envolve também pensamentos, sentimentos problemáticos em relação à comida e o próprio corpo. Então, em uma época em que a aparência, né, o corpo em si é tão importante, a gente, né, ter um padrão corporal, algumas pessoas acabam, né, entrando nesse meio de descontrole alimentar, nesse comer transtornado, para, né, alcançar esse corpo tão desejado. E acaba se prejudicando mais, gerando cada vez mais sentimento mais negativo, pensamentos negativos. Isso vai prendendo a pessoa nessa culpa, nesse arrependimento, o que vai gerando uma série de hábitos não saudáveis. Como, por exemplo, a gente está numa festa, comer o tanto que a gente quer comer na festa ali, no outro dia a gente já está fazendo um jejum, porque comeu demais naquela festa, está comendo uma dieta mais líquida, porque comeu demais naquela festa. Então, isso tudo está interligado a esses fatores do comer transtornado. São comportamentos que eles vão ficando cada vez mais frequente e comum para uma pessoa que tem o comer transtornado, descontrolado. Eu quero falar e às vezes eu embaraço. Então, é importante a gente considerar que isso não é normal, tá? Isso não é normal, isso não é o natural da nossa alimentação. Entenda isso, não é normal, não é natural, tá, gente? Então, qual é o maior benefício em a gente entender se eu como sem controle? Qual o benefício que eu vou ter nisso? O maior benefício que a gente pode ter é uma alimentação tranquila, onde você pode reencontrar o prazer da alimentação, em se alimentar com prazer. Algo que marca muito o meu trabalho, que me traz, assim, sabe, um chama ainda mais para querer falar sobre esse assunto, é quando eu começo a ver a mudança na vida das pessoas. E tem alguns depoimentos que me chamam mais atenção, que é justamente esse de ajudar as pessoas a reencontrar esse prazer com a alimentação.
tem um depoimento, né, de uma paciente que participou do tratamento e ela me falou um dia, ela mandou uma mensagem me agradecendo, porque já fazia tempo que ela não tinha prazer em se alimentar. Ela não encontrava prazer na alimentação. E sabe em que ela encontrou prazer? Em comer salada. É difícil a gente entender isso, porque às vezes a gente acha que o prazer da alimentação ela tá ligada a um chocolate. E não é que a gente mude as coisas, não é que não tenha prazer comer chocolate, e não é que não seja prazeroso comer uma salada. O comer uma salada ele pode ser tão prazeroso quanto comer um chocolate. E uma coisa não muda a outra. E outra que me traz, assim, sabe, às vezes a gente entender que a gente tá nesse comer descontrolado, é uma paciente também, que fez parte até da mesma turma, ela falando, Mari, eu não tinha consciência de que quando eu sentava em frente à TV, era a hora que me dava vontade de comer. Então ela sentava em frente à TV, o tempo que ela estivesse assistindo, ela tinha vontade de comer, de beliscar o tempo todo. Ela só começou a entender isso quando ela passou a exercitar a alimentação consciente, onde ela começou a analisar, peraí, quais são os meus hábitos alimentares? E aí ela começou a ver que era só ela sentar em frente à TV, a TV era um gatilho para ela comer de forma sem controle. Então é importante a gente entender que essa mudança ela acontece ao longo do tempo e às vezes tem coisas que tá na nossa rotina e que a gente não tá percebendo e que tá nos prejudicando, que tá nos tirando o prazer de ter uma alimentação, de encontrar o prazer de comer uma salada. Por quê? Às vezes uma salada ela é estigmatizada pela indústria da dieta, que é fitness, que é isso, e a gente já tem aquilo como uma tortura alimentar. E não é o que a gente quer propor para vocês em ter uma alimentação, em ter uma reconexão aí com o alimento. Às vezes a gente pensa que por a gente estar comendo de forma descontrolada, a gente precisa de remédio para se controlar. É muito comum as pessoas virem até mim, Mari, eu tenho uma ansiedade, eu preciso que você me passe um chá natural para me tomar, que vai me inibir a fome, que vai controlar a minha ansiedade. Só que eu vou te dizer uma coisa para você. Se você pensa que você está precisando de um remédio para controlar a sua fome, você está inteiramente enganada, muito enganada. Por quê? A gente só consegue controlar a nossa fome, a nossa saciedade, o nosso comer com o comportamento. Remédio nenhum fator externo vai ajudar naquilo que a gente tem que ter uma mudança na nossa consciência. Não existe, por mais que a gente tome esse medicamento ou que tome esse chá, esse remédio aí, que eu não indico ninguém tomar, tá, gente? Tô aqui desvalidando esses fatores de medicamento, tá bom? De remédios para ter esse controle na alimentação. Por mais que você tome, enquanto você estiver tomando, você vai conseguir controlar. Depois, você não aprendeu com aquela situação. Você não aprendeu a se ouvir, você não aprendeu a se conectar com os seus sinais internos. Aí você vai acabar gerando o quê? Um comer transtornado de novo. Então é isso que a gente precisa ter consciência. É que o comer, ele envolve tanto a nosso bem-estar físico, social e mental. Onde a gente erra muito ao tentar controlar a alimentação, é muito comum as pessoas que tentam, né, a controlar a comida, elas tentam fazer uma dieta. E aí é falha na certa. Vocês lembram lá, né, dos fatores que eu falei cientificamente que comprovam que acabam gerando mais aí o comer transtornado. Tentar seguir dieta é água abaixo. O nosso cérebro, ele não foi formulado para fazer dieta. E outras questões, a dieta, ela pode, como eu falei aqui, ela vai funcionar às vezes quando você está em um ambiente dentro de casa ou esteja ali tudo controladinho. Passou desse nível controlado que você consegue ter controle, já não funciona mais. E aí algumas pessoas acabam furando a dieta porque foi numa festa, porque teve isso, teve aquilo, e não consegue voltar e não vai voltar porque só a dieta ela já é uma tortura pra gente. Só da gente pensar, amanhã eu tenho que entrar em dieta, amanhã eu vou entrar em dieta. Todo pensamento que envolve dieta já starta no nosso cérebro, que não foi programado para fazer dieta, a não querer aquilo dali, a fugir daquilo dali. E eu vou trazer mais sobre esses assuntos para que você entenda mais sobre por que a gente não é adaptado a fazer dieta, porque as dietas elas falham. Já tem estudos aí que mostram que 95% das pessoas que fazem dieta acaba voltando a engordar de novo. Então, fazer dieta não funciona. 95% das pessoas, né? Não é possível que a gente ainda ache que vai funcionar, que você vai fazer parte dos 5%. E ainda correndo risco de gerar um transtorno alimentar.
tirar alguns grupos alimentares da alimentação. É o que algumas pessoas tentam fazer. Não, eu vou tirar carboidrato, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo, eu não como arroz, eu não como isso, não como aquilo. E acaba gerando mais transtorno alimentar, mais descontrole na alimentação. Porque a partir do momento que eu começo a restringir demais a minha alimentação, vai fazer falta. E aí, em um momento ou outro, eu vou estar extrapolando. Quem nunca ficou tirando carboidrato, daí a pouco estava lá, fissurado, comendo, querendo comer, pular as refeições. Isso aí, fazer jejum é muito comum. Às vezes as pessoas... Vamos falar primeiro sobre pular as refeições, né? Café da manhã é, né? Acorda, correria do dia a dia, não dá tempo de preparar um café. O que é comum entre as pessoas que pulam o café da manhã? É gerar o descontrole alimentar à tarde. Aí chega de tardezinha, a pessoa tá fissurada, querendo comer tudo que vê pela frente. Só que ela esquece de que a rotina alimentar dela anterior àquilo dali, ela pulou o café da manhã, o almoço não foi um almoço bem equilibrado, e aí quando chega à tarde, ela tá querendo atacar tudo. Então, é importante a gente entender, se eu tenho o costume de tomar café da manhã, de não tomar café da manhã, e eu me sinto bem, consigo equilibrar o meu almoço, as minhas outras refeições, elas são de forma equilibrada, tá ok, tá? Não existe essa questão de que todo mundo tem que tomar café da manhã, tá? Mas, se você tá pulando o seu café da manhã, ou pulando qualquer outra refeição, e sente que na próxima refeição você tá, sabe... Começa a se observar mais, você tá mais nervoso, mais querendo comer, não consegue comer devagar, dá aquela vontade de comer muito rápido. Observa, porque faz parte do comer transtornado. Fazer jejum, tá? É muito comum as pessoas fazer jejum e acabar gerando mais um descontrole na alimentação quando se faz jejum. E aí a gente tem que estar observando, né, essa questão de quanto tempo que está fazendo esse jejum e acaba gerando uma fraqueza, outros problemas que pode estar ocorrendo aí, tá? Grande necessidade de controlar a própria alimentação e o corpo. Então, quanto mais a gente acha que a gente precisa de controlar, não, eu preciso pesar, tem gente que quer aprender a pesar, a calcular quanto de proteína, de carboidrato coloca no prato e... Quanto mais esse controle excessivo, mais vai gerar o descontrole e a compulsão alimentar. No peso, igualmente. Então, quanto mais eu estou fissurada em quanto que eu estou perdendo, e quanto que eu fui lá, fiz uma atividade física, já terminei, saí de lá, já estou pesando, já estou querendo saber quanto que eu perdi naquele dia, mais isso vai gerar um descontrole na alimentação. Então, isso gera tudo isso gera mais descontrole na alimentação. E as pessoas que sofrem ao se alimentar. Não sei se você, né, já chegou nessa etapa, mas eu já encontrei algumas pessoas, né, que sofrem por comer. Então, elas comem e até o ato de comer, às vezes, é um comer mais escondido, onde a pessoa tem vergonha de comer na frente de outras pessoas, porque acha que as outras pessoas estão julgando, porque ela já está acima do peso e ela se sente desconfortável de comer na frente de outras pessoas. Sofre porque às vezes comendo e acredita que sente uma culpa enorme porque vai engordar, porque não queria comer, né? O que a pessoa queria era ficar sem comer para poder emagrecer, tá? Isso faz parte do comer destranstornado, tá, gente? Não é que... Entenda, esse sofrimento para se alimentar, ele faz parte do comer transtornado e descontrolado. Então, gente, é importantíssimo. Preste bem atenção no que eu vou falar. É a gente ter conhecimento dos alimentos. Conhecimento adequado. Não é esse conhecimento de julgamento, tá? O que é esse conhecimento de julgamento? Arroz engorda, macarrão engorda, massa engorda, tal alimento é ruim, tal alimento é bom. Gente, isso tudo é julgamento. Isso não é conhecimento adequado dos alimentos, tá? Conhecimento adequado dos alimentos é a gente saber o que nos faz bem, tá? Sem esse julgamento de engorda, disso, daquilo. Se eu como e me faz bem, eu vou saber balancear aquilo pra mim. Porque o que é bom pra mim não é bom pra você que tá aí me assistindo. O que eu gosto pode ser que não seja o seu gosto. Então, para algumas pessoas, tirar arroz, por exemplo, é um sofrimento. E isso vai gerar um descontrole para aquela pessoa. Se ela retirar arroz, ela vai ter descontrole na alimentação. Então, qual é o ideal? É a gente saber equilibrar. Se para mim é importante o arroz, eu não vou tirar o arroz. Eu vou aprender a controlar ele.
E não há necessidade de tirar, tá, gente? Não há necessidade de tirar arroz para emagrecer. Não há necessidade. A gente tem que aprender a controlar. Saber quanto ali a gente... Não é quanto de quantidade, tá? Como que a gente pode estar colocando aquele alimento na nossa alimentação que vai ser benéfico para nossa saúde. Sem paranoia, tá, gente? Não é paranoia. É aprender a forma adequada, sem todo esse julgamento, tá? Isso não é da noite pro dia. Isso requer envolvimento com esse processo, um envolvimento de maneira saudável, sem paranoia, tá? Lidar com as nossas emoções, que são consideradas desagradáveis, sem tentar regular na comida. Então, quantas vezes a gente está ansiosa, estressada e a gente quer regular isso na comida? É a gente entender quando que isso está acontecendo. Se eu estou ansiosa e estou querendo comer, será que tem outra coisa que eu posso fazer para aliviar minha saciedade, minha ansiedade? Será que tem outra coisa que eu posso estar fazendo para distrair a minha mente da comida? É tentar regular isso de maneira saudável, de maneira que seja respeitando os seus limites, com total respeito aos seus limites, para que você entenda o seu caminhar, que é diferente de qualquer pessoa. Nós somos seres individuais. Outra coisa muito importante é resgatar os nossos sinais internos de fome e saciedade e respeitá-los. Gente, por que resgatar? É necessário a gente resgatar, a gente perde isso. Como eu falei aqui pra vocês, eu em várias situações da minha vida parei e identifiquei que eu não sabia qual era a minha saciedade e qual era a minha... E eu vivia pulando a fome. E eu não estava respeitando a minha fome. Foi um aprendizado mesmo. E esse aprendizado, ele não veio só... eu fui lá, fiz a faculdade de nutrição. Não, ele foi realmente uma busca de entender o que é isso. Uma busca interna. Não foi simplesmente de uma fórmula, né, que foi calculada. Não, é um autoconhecimento mesmo. De entender o que é a sua saciedade. Quais os sentimentos, quais os pensamentos estão envolvidos ali naquele processo. Que às vezes faz com que você coma a mais. E às vezes faz com que você coma... que você pule as refeições, fique muito tempo sem comer. E também vem um outro aí, um passo que você tem que dar para que você possa entender, para que você possa controlar a sua alimentação, é trabalhar a organização e o planejamento na sua alimentação. Isso é muito importante, porque quando a gente planeja a nossa alimentação, a gente tá ali planejando, a gente vai poder driblar várias situações que ocorrem no nosso dia a dia. E acaba fazendo com que a gente desrespeite a nossa fome e acabe, às vezes, querendo comer mais. Então, esse passo a passo que eu falei aqui para vocês é trabalhar esse conhecimento correto e adequado dos alimentos, saber lidar com as nossas emoções de forma desconectada do alimento, sem querer regular isso no alimento, tá? E resgatar os nossos sinais internos de fome e saciedade, trabalhar a nossa organização e o nosso planejamento. Um abração para vocês, até a próxima! Vou encerrando aqui.